Gostaria de pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios 9, versículo 24 e 25. Amém? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25 diz assim: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por essa noite. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para Deus, nós ouvirmos a palavra que vem do Senhor, Deus, para que nós, Deus, possamos entoar cânticos ao Senhor, para que nós possamos louvar ao Senhor, e sairmos, Deus, daqui transformados, Senhor, cheios do Senhor, para vencermos mais uma semana. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que nessa noite o Senhor fale conosco. Deus, nós pedimos, Pai, quebranta nossos corações, ó Deus, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ouvir a Tua palavra, todo sono, todo cansaço, todo pensamento mundano, tudo aquilo, Senhor, que vem de encontro à Tua palavra, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, possa nos penetrar, Senhor, não, Deus, somente aos irmãos, mas também a mim, ó Deus, em nome de Jesus, para que nós, Deus, possamos, Deus, correr, Deus, em direção ao alvo que é o Senhor, e vencer essa vida, vencer, Deus, aquilo, Deus, que o Senhor tem colocado para nós, vencer, Deus, fazendo, Deus, o nosso propósito, e vencer, Pai, chegando na vida eterna, alcançando a salvação, para que nós possamos estar com o Senhor, e que nessa noite, essa palavra que vai ser ministrada aqui, Senhor, não seja por mim, mas que eu seja usado pelo Senhor, em nome de Jesus, para falar com a Tua igreja, e que o Senhor nos abençoe, e esteja conosco, assim como o Senhor já está, Deus do início, em nome de Jesus, amém. Irmãos, só para dar uma quebrada de gelo, pergunta para o seu irmão aí se ele tomou banho hoje. Pergunta aí. Essa falta de água que está em Nazareno, será que você sentiu um cheirinho estranho aí? O pessoal de Tutinga não tem problema não, que lá não faltou água. Eu também estava na roça não faltou não, mas aqui em Nazareno faltou. Sei lá, eu estou achando que teve gente aí que não tomou banho não. Sentiu um cheirinho estranho aí porque o irmão não tomou banho. Brincadeira, irmãos, mas esse é só para descontrair mesmo. Só para fazer os irmãos dar uma risadinha. Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar uma palavra que muitos até vão achar estranho, mas vocês sabem que eu gosto muito de fazer comparações, e o Senhor Jesus também, na época dele, fazia muitas comparações, mas eu quero trazer essa comparação para o nosso tempo atual, do que nós estamos vivendo, ou do que nós já vivemos. Então, para isso, nessa noite, eu trouxe algo diferente. Nessa noite eu quero falar sobre os jogos de videogame. Quem aí que já jogou videogame? Levanta a mão aí. Videogame, no joguinho no celular, de passar fase, aqueles joguinhos lá assim, quem? Olha, muita gente já jogou, mas os pais aí, que às vezes não jogaram, compraram para os filhos, ou já viram os filhos jogando, então todo mundo sabe o que é um jogo de videogame, aquele joguinho que você começa, e você vai passando de fase em fase, primeiro você tem a fase 1, fase 2, e assim vai, esse joguinho agora do celular, ele é infinito, aí você vai indo, aquilo nunca acaba, mas antigamente no meu tempo de infância, né, porque eu já estou velho, eu não estou nem percebendo isso, mas já estou ficando velho, mas no meu tempo de infância, quando eu comecei a entender o que era o videogame, era um joguinho tão inocente, um joguinho que você tinha que pular por cima de uma pedra, pular em cima de outra pedra, e chegar até um lugar e vencer. Assim, os jogos hoje em dia, a gente não pode nem comparar, que é tiro, é arma, é uma coisa louca, né? Tá até difícil da gente entender, mas naquela época, na nossa infância, os jogos eram menos agressivos, né? Era mais tranquilo de se jogar. Então, por isso eu trouxe
eu trouxe isso hoje. Solta aí para mim, Aline, fazendo um favor. Vai aparecer ali o título ali. Aí, ó. Então, nessa noite eu quero exemplificar para vocês, irmãos, um jogo chamado vida. Nessa noite eu vou fazer comparações da nossa vida com o videogame. Na nossa vida, com esses jogos de passar fase. E aí, como será? A primeira, segunda, terceira fase? Quero colocar aí você uma dúvida, para você ficar ansioso para ver o que vai ter lá no final. Então, eu vou começar falando da primeira fase e que vocês já entendam que é infinito esse jogo. O jogo da nossa vida, ele só termina quando nós chegamos na salvação, mas na salvação é infinito e só ao Senhor pertence. Mas eu quero descrever na nossa vida como são essas fases, e eu quero que você entenda junto comigo. Primeira coisa que vocês têm que entender, que nós temos que entender, é que essas fases vão ficando mais difíceis, né? Quem lembra lá do joguinho do videogame? Você começa na primeira fase, depois você vai para a segunda, para a terceira, quarta, quinta, e aquilo vai ficando mais complicado, não é? A nossa vida começa e é a mesma coisa, as coisas vão dificultando, é como se fosse uma escada. E outra coisa muito interessante, que eu quero que vocês entendam e se lembrem, aqui na nossa igreja, vão ter irmãos que estão na primeira fase, vão ter irmãos que estão na 100ª fase. Será que o irmão da 100ª fase, o irmão da primeira fase, esse daqui é maior do que esse aqui? Será que esse daqui é melhor do que esse daqui? Não. A diferença que faz entre você estar na primeira fase e você estar na 100ª fase é a busca que nós temos pelo Senhor. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós dedicamos a obra do Senhor, mais nós conseguimos subir degrau em degrau, e assim nós vamos chegando mais próximo da nossa salvação. Então, o que eu quero que vocês entendam, é que nessa noite, eu não estou aqui comparando quem é melhor em alguma coisa e quem é pior em alguma coisa, mas eu estou comparando quem busca mais o Senhor e quem não busca o Senhor. Entenderam? Então, vou lá, Aline, próximo aí. Vocês têm paciência aí que demora um pouquinho para passar. Aí, para aí para nós. Então vamos lá. Irmãos, geralmente na nossa vida, da primeira até a 6ª fase, são os conceitos que vão sendo adicionados. Como que é lá no joguinho de videogame? No joguinho de videogame é assim, você começa a primeira fase, geralmente ela é bem tranquilinha. Essas 6 primeiras fases aí, muita gente consegue passar por elas, porque elas são fáceis. Elas estão ali para ensinar os conceitos, para ensinar as coisas que nós vamos precisar lá na frente. Então começa lá, a primeira fase lá, na nossa vida, arrependimento. Você agora escolheu servir ao Senhor, você escolheu viver uma vida para Cristo, e que é a primeira coisa que nós temos que pensar? Aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e arrepender das nossas práticas mundanas, arrepender das coisas que nós fazíamos no passado. E também é assim no joguinho de videogame. O joguinho de videogame começa na primeira fase, e ele começa a te ensinar como que pula. É uma coisa bem simplesinha, você pular uma pedra, aí vem um obstáculo ali, você tem que pular, passar por ele. Ele te ensina como que corre mais rápido, ou como que agacha. E essas primeiras fases, elas são isso, elas estão ensinando para nós os conceitos e as coisas que nós devemos fazer para que a gente lá na frente consiga passar as outras fases. E a mesma coisa na nossa vida, irmãos, olha para vocês verem. Arrependimento, mudança de vida. Depois que a gente se converte, se arrepende, o que acontece? A gente começa a mudar de vida. Nós agora não somos mais os mesmos. Temos que ser assim, temos que mostrar frutos da nossa mudança de vida. Você encontrou Jesus, você se arrependeu, e agora o que acontece? Lá no trabalho, você chega lá, beleza, ó, o irmão foi lá, veio na igreja pela primeira vez, aceitou Jesus, se converteu, ou lá no quarto ele estava orando, ouviu uma pregação, e ele resolve, a partir de hoje eu vou mudar, a partir de hoje eu vou me arrepender. E aí depois naquele dia ele vai para o trabalho. Quando ele sai dali e vai para o trabalho dele, ele tem que ter mudança. Ali naquele trabalho, ele não pode mais ter prosa ruim com os companheiros de trabalho. Ali naquele trabalho, ele tem que fazer a diferença agora, porque ele mudou de vida, porque ele se arrependeu. Ele mentia para o patrão dele, agora ele não mente mais. Ele enrolava no serviço, agora ele não enrola mais, por quê? Mudança de vida. Arrependimento, mudança de vida. É acompanhado. A nossa vida cristã é assim, primeira fase, a gente se arrepende. Beleza. Isso irmãos,
Às vezes a gente acha muito difícil uma pessoa sair dali, vir aqui na frente, ou a pessoa pegar e falar, eu me arrependo, mas não é tão complicado assim. Quantos vocês conhecem, que são seus amigos, parentes, ou pessoas que estão até do seu lado aí agora, que já se arrependeram, que falaram assim, eu vou mudar, e não mudaram? Não é tão simples, mas só que é muito fácil às vezes, você chegar e falar, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, mas não mudar nada. Então por isso que é um pouquinho mais difícil. O arrependimento é a primeira fase, a mudança de vida é a segunda, então já complicou um pouquinho mais. Mostrar a mudança de vida já é mais difícil, isso gera conflito, isso gera as pessoas te olharem com um olhar meio torto. Amém? Estão entendendo aí? Vamos lá, terceira fase, testemunho. Mudança de vida gera testemunho. Agora as outras pessoas olham para você e comentam lá no canto, ah lá, ele é doido, não bebe mais não fuma mais não, ah lá, agora vai na igreja quase todo dia, lá é doidão, em vez de aproveitar o carnaval com nós aqui, olha aí gente, quantas pessoas estão lá pulando o carnaval, não estou falando, pessoas que não conhecem a palavra, sim, tem, mas quantas pessoas da nossa igreja, ou pessoas que você conhece, que já se entregaram a sua vida para Jesus, que já se arrependeram, mas estão lá hoje, e que decidiram estar lá e não estar aqui buscando o Senhor? Então isso gera testemunho, as pessoas da cidade olham para nós e vejam, nossa, aquelas pessoas são diferentes, ah lá, eles se amam, eles amam uns aos outros, isso é diferente, então, mas já é mais difícil, essa terceira fase também, vocês concordam comigo que a terceira fase já é mais difícil ainda que a segunda e que a primeira? Agora vamos lá, a quarta fase, não, estou falando muito rápido, preciso diminuir o ritmo, eu vou empolgando, eu vou falando muito rápido, me perdoa irmãos, vou diminuir o ritmo, mas a Adora já está olhando para mim, ele assim, diminui. Vamos lá. Comunhão. A quarta fase agora é comunhão. Pensa aí você, se lembre daquele dia que você já passou por isso. Você já se arrependeu, você mudou de vida, você dá testemunho na cidade, e agora tem a comunhão. Como que é a comunhão, irmãos? Estou falando aqui agora que você não pode ter nenhum amigo lá de fora, que você não pode ter amigo lá no mundo, que vai na festa, não estou falando isso, mas eu estou falando de comunhão, de se chegar junto com os irmãos, de estar ali junto, e compartilhando, buscando o Senhor na igreja, cantando louvores e adoração ao Senhor, isso é comunhão. Você já sentiu uma alegria tremenda quando você vem na igreja? E aí está todo mundo assim, olhando para o outro, rindo, cumprimentando na hora da comunhão, por isso que chama comunhão. Nossa, coitado daquele irmão que foge do outro irmão, eu estou falando um negócio desse aqui agora e ele vai ficar preocupado, mas é assim, é aquela alegria de chegar, Paulo Vitor, meu irmão, e ele pega na sua mão e te dá um abraço, igual ele faz com todo mundo, essa alegria que vem da comunhão, isso é do Senhor, isso não vem de nós, isso vem dele, e isso também é mais difícil, a quarta fase ainda é mais difícil que as outras, por quê? Porque tem irmão chato, tem irmão que tem dia que não está com a cara boa, não é assim? Nós não somos todos iguais, mas nós precisamos de viver essa comunhão, nós precisamos de tolerar o próximo, nós precisamos de entender que às vezes tem um outro que não está bem naquele dia, aconteceu alguma coisa na casa dele, às vezes ele não vai te cumprimentar muito bem, mas a comunhão continua, e é isso que é a gente se mover em comunhão, independente que a pessoa às vezes não te cumprimentou, ou que a pessoa não está bem, você continua, você não fica falando dele, você vai, está vendo? Como que é mais difícil? Quinta fase, propósito de vida. Agora, irmãos, nós já entendemos muitas coisas, já foi passado para nós o que é pecado, o que não é pecado, e que nós temos que mudar de vida, o que nós não temos que mudar, nós já estamos sabendo disso. E agora vem o nosso propósito, o nosso chamado, aquilo que o Senhor plantou no meu e no seu coração. Todos nós temos um chamado, ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado comunitário. Mas qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado específico? Para que Deus te criou? Irmãos, se nós não sabemos, nós precisamos de buscar por isso o tempo todo. Nós precisamos de pedir a Deus, Deus, para que eu fui criado? Senhor, para que o Senhor me chamou? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer falar? Como o Senhor quer usar a minha vida? Irmãos, assim como eu disse no começo, não é a primeira e não é a 100ª fase. Não é quem serve na porta ou quem está pregando. Não existe maior. Assim como diz a palavra, quem é o maior no reino do céu? Aquele que serve. Quem mais serve? Aquele que traz água, aquele que fica na porta. Isso não faz diferença. Mas em que você tem servido? Qual tem sido o seu propósito? O que você tem feito para o Senhor? Se no seu trabalho você é um dentista, fale de Deus no seu consultório. Se você é um médico, examine pessoas falando do Senhor. Se você faz qualquer coisa, se você é um retireiro, fale para o seu parceiro retireiro.
do Senhor todo dia, viva o que o Senhor tem na sua vida. E a sexta fase, que também está ligado no propósito, é o serviço. Nós não conseguimos viver uma vida cristã sem serviço. Nós precisamos de fazer alguma coisa, dentro e fora da igreja. Não é como, às vezes, nós pensamos na religião, e na religiosidade, onde nossos avós, falavam para a gente assim, até hoje eu escuto: não, aquela pessoa é muito boa, ele ajuda as outras pessoas, ele é muito bom, ele é caridoso. Aí depois está lá no caixão, aí todo mundo está comentando: nossa, que pessoa boa, ela trazia isso para as pessoas. Mas qual é a intenção? Será que a intenção nossa de ajudar o outro é ganhar algo em troca? Será que a intenção nossa de levar uma fralda no lar do idoso é ser reconhecido? Será que eu levo uma cesta básica para mostrar para o pastor que eu levo uma cesta básica? Entende? Então, resumindo essas fases, resumindo tudo que nós falamos aqui, essas 6 fases são princípios básicos da nossa vida cristã. Isso são coisas básicas. Estamos vivendo ali. E, infelizmente, muitos cristãos hoje, irmãos, hoje eu estou falando aqui para cristãos, hoje eu estou falando aqui para a igreja, para você que já entendeu o que é Jesus, para você que já entendeu o que é Cristo em nós. Isso é a base, isso é básico. Amar a Deus. Coloquei alguns exemplos aqui, irmãos. Dentro daquelas 6 primeiras fases, amar a Deus e não amar as coisas do mundo, isso é coisa básica. Nós entendemos que depois que nós entendemos que Jesus morreu por nós e que nós devemos ser como Ele, que nós temos que ser a cópia dele, nós já largamos as coisas do mundo. Isso é assim, instantâneo. Nós precisamos de ser assim. As coisas do mundo não podem mais fazer parte de nós. Outra coisa básica: amar e perdoar o irmão, independente do que ele fez. Quem que você não perdoou? Quem que você passa do outro lado da rua para não cumprimentar? De quem que você corre? Irmãos, princípios básicos da vida cristã. Ah, mas ele não gosta de mim. Mas você gosta dele, você ama ele. Ah, é fácil? Não estou falando que é fácil, só estou falando que é básico. Mas em momento nenhum eu falei que é fácil. Os irmãos agora ficam até assustados, ficou todo mundo me olhando assim, meio assustado. Mas vamos lá, tem mais, vai ficar mais difícil, vai ficar muito mais difícil, isso é só o começo. Trabalhar para Deus dentro e fora da igreja, ligado naquilo ali, princípios básicos. Aí uma outra coisa aqui, muito importante, muito séria, que é coisa básica para a nossa vida, que nós precisamos de ver: adorar ao Senhor, independente de como estão os instrumentos, de como está a música, do fulano que está desafinando, do ciclano. Aí tem gente que chega na igreja e fala assim: eu não consigo adorar porque o irmão lá canta tudo errado, porque o outro irmão lá entrou fora do tom. Irmãos, esse não é problema nosso, é problema seu, é problema interno. Nós não dependemos de um outro para a gente poder estar adorando. Nosso Deus, nós adoramos ao Senhor no nosso interior. Nós viemos aqui na igreja para prestar uma adoração ao Senhor. Mas aí, você fala assim: ah, mas você está falando só para mim. Não, estou falando para nós aqui também. Quantas vezes nós estamos reunidos aqui, depois que acaba o culto, e nós falamos assim: ah, a igreja hoje não respondeu. Hoje alguma coisa aconteceu errado, os irmãos não cantaram. Irmãos, que ninguém esteja cantando, que não tenha ninguém aqui, no nosso ensaio, quando nós estamos aqui, às vezes acontece, às vezes não acontece. Nós temos que estar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor com toda vontade, com todo ânimo, porque nós estamos fazendo para Ele, nós não estamos fazendo para os irmãos. Entende como é uma coisa assim, recíproca? Do mesmo jeito que vocês não podem estar prestando atenção só nos instrumentos, só nas coisas que acontecem aqui, nós também não podemos estar prestando atenção só em vocês, porque nós estamos fazendo adoração para quem? Para o Senhor. Então não adianta nada nós virmos à igreja e ficar prestando atenção no que desafinou, naquele que tocou, naquele que não tocou. Ou nós aqui em cima estamos cantando, prestando atenção no irmão que agradou, que não desagradou. Algum irmão conhece aquela música, ele vai cantar, o outro irmão às vezes não conhece, então ele não vai cantar, porque ele não conhece, às vezes é uma música nova, alguma coisa assim. E daí, nós não podemos ficar olhando para o irmão. Nós precisamos fazer uma adoração que vai direto ao Pai. Amém?
E aí, irmãos, agora mais um ponto que pega muitos de nós: dizimar e ofertar, básico. Se a nossa vida de dízimo e de oferta não está indo de acordo com o que o Senhor tem colocado para nós, de acordo com a palavra de Deus tem colocado para nós, nós não vamos conseguir sair dessas 6 primeiras fases aí. Dizimar e ofertar é uma coisa básica, é simples, é uma coisa que todo cristão já entende que tem que fazer, e todos de nós aqui sabemos, mas às vezes não fazemos. Às vezes nós roubamos de Deus, um salário que é tanto, você dizima só tanto. Não, vou dar só isso daqui mesmo, porque Deus entende. Estou falando disso, irmãos, por quê? Porque são coisas que nós já entendemos, isso é coisa básica, isso nós aprendemos lá atrás, quando nós começamos a vir na igreja, lá no curso de batismo, ou lá no seu discipulado, que o pastor, ou que o irmão, ou que outra pessoa fez com você. Eu tenho certeza que isso estava falando lá, isso estava escrito lá. Aline, passa para mim o próximo aí, por favor. Olha lá, isso daí, irmãos, é um iceberg. Não sei se vocês já ouviram falar do iceberg. É aquele igual o Titanic bateu lá. A gente lembra disso, né, por causa do filme. Mas, isso daí, é só a pontinha do iceberg. Eu quero fazer uma comparação aqui agora. Essas 6 primeiras fases que eu falei, essas coisas básicas da nossa vida cristã, se você ainda não conseguiu sair dessas coisas básicas, se você ainda está agarrado em qualquer uma dessas coisas que eu falei, você está vendo só aquilo lá. Você está vivendo e você está vendo só a pontinha do iceberg. Sabe o que representa aquilo lá? 10%. O iceberg inteiro é 100%. Aquilo ali é só 10% dele. 90% você não vê. 90% ainda está para baixo da água. Então, irmãos, eu quero salientar isso, eu quero deixar isso bem evidente. Por quê? Porque são coisas simples que nós precisamos de fazer, que nós já sabemos que temos que fazer e que muitas vezes nós não fazemos. E aí, o Senhor tem muito mais para nós. O Senhor tem grandes coisas para nós fazermos. O Senhor tem grandes coisas para a gente evangelizar, para a gente fazer, para a gente pregar, grandes bênçãos nas nossas vidas. Mas nós não estamos conseguindo alcançar a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, o agir dele em nossas vidas, porque nós estamos vivendo 10% só daquilo que Deus tem para nós. Você tem bênçãos vivendo esses 5%? Tem. Você tem lutas vivendo esses 5%? Tem. Você tem vitórias vivendo esses 5%? Tem. O Espírito Santo te acusa? Acusa. Mas, irmãos, você já parou para pensar que muitas vezes a gente para e fala assim, mas não estou ouvindo o Senhor hoje, ou já tem 2 anos que eu não escuto Deus falar comigo, mas tem uma coisa estranha, hoje eu não estou muito bem. Sabe, aqui eu quero dar uma pausa rapidinho, só falar de uma coisa importante. Qual que é a diferença entre nós e as pessoas do mundo em relação às lutas? Será que as pessoas que estão no mundo não têm problemas? Quem acha que as pessoas do mundo não têm problema? As pessoas do mundo têm problemas, e nós temos problemas? Temos, não tem diferença nisso. Eles têm problemas, nós temos problemas, mas aí eu vou falar para você onde que está a diferença. A grande diferença entre as pessoas do mundo e nós, está lá em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos para os santos, loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência.
certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nós nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. Irmãos, aqui o apóstolo está falando de nós, que nós somos perseguidos, nós somos odiados. Tudo isso acontece com nós, mas nós não desistimos. Nós não paramos, nós continuamos, mas por quê? Porque nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que nos sustenta na palma das suas mãos. Então, eles têm problemas, nós temos problemas, mas qual é a diferença? Nós passamos pela prova, dando glória a Deus, louvando ao Senhor com alegria, com entusiasmo. Por quê? Porque nós sabemos que essas provações, que essas dificuldades vão nos trazer uma glória eterna. E nós não estamos agarrados às coisas desse mundo, nós não estamos presos ao que estamos vivendo aqui, mas porque nós sabemos, nós entendemos que existe uma esperança, nós cremos no Senhor que virá para nos buscar, nós cremos num Senhor que estará nos céus conosco. Essa é a nossa esperança, e por isso, eles têm problema, nós temos problemas, mas nós conseguimos passar pelos problemas porque nós visamos a esperança, porque nós buscamos a um Deus que é vivo e que está conosco. Amém? Aline, passa o próximo para mim, por favor. Aí, ó. Esse aí agora são os outros 90%. Quando nós começamos a viver agora, e a enxergar o iceberg por inteiro, na nossa vida cristã, nós começamos a enxergar a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, aquilo que Ele fez e morreu na cruz por nós. Agora nós começamos a enxergar de uma maneira ampla, de uma maneira que nós conseguimos enxergar 100%, entendemos tudo. E agora, a partir dessa sexta fase, da agora para frente começa, nós já estamos evangelizando, nós estamos fazendo diferença na cidade, nossa vida chama a atenção de amigos e parentes, as pessoas olham para nós e falam, ele é louco, ele é maluco. Agora estamos sendo sal, estamos sendo luz desse mundo, porque nós enxergamos o iceberg inteiro, nós paramos de ficar presos às coisas básicas, e nós agora estamos vivendo um outro nível. Agora nós não só buscamos de Deus, mas agora nós ajudamos o irmão, agora nós pregamos a palavra, agora o irmão está com dificuldade, e naquilo que você já viveu, você ajuda ele, porque como você, aquele que está no princípio básico, você que não conseguiu sair da base, vai conseguir ajudar alguém que também está na base. Você tem que passar algumas fases, para você conseguir ajudar aquelas pessoas que ainda estão na base, que ainda estão vivendo aquela vida, que ainda estão com dificuldade em uma coisa simples, em uma coisa que tem que acontecer. E geralmente, lá no joguinho, voltando lá para o nosso jogo, da primeira à sexta fase, princípios básicos cristãos, tranquilo, né? Mas nem tanto assim. Geralmente na 10ª fase, tem um chefão. Quem já ouviu falar do chefão aí? O chefão é mais difícil de passar, e tem naquele joguinho que a gente jogava, tinha um castelinho, aí o castelinho era o castelinho do chefão, aí quando a gente chegava naquele castelinho, era a fase mais difícil daquele período. Irmãos, como que eu comparo essa fase do chefão? Você agora já tem entendimento das fases básicas, e agora você quer passar de nível, você quer subir uma nova fase, e aí você vai enfrentar o chefão. Como que isso acontece? Irmãos, visando esse negócio de problemas e dificuldade, você já viu que problemas e dificuldade a gente tem todo dia, mas você já percebeu que de vez em quando vem um problema e uma adversidade muito grande, que você pensa assim, agora eu não vou conseguir, por essa eu não vou conseguir passar, a morte de um parente, a perda de alguém tão próximo, ou alguma deficiência, algo que acontece na sua vida que você não tem controle, alguém que fica doente, um câncer, agora aí as dengue que está pegando, e você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, eu não consigo. Essa é como se fosse a fase do chefão. Dificuldades, todos os dias, problemas, todos os dias, mas de vez em quando vem um que vem para arrebentar, igual o pastor está vivendo os problemas, as dificuldades do dia a dia, mas quando vem um infarto, imagina, ele estava acostumado a viver aqueles problemas, quando vem um problema enorme
na vida dele. Então ele teve que lidar com isso. Para ele, aquela lá foi a fase do chefão. Uma delas. Tem um monte de fase de chefão. Mas, irmãos, eu quero que vocês entendam que quando nós passamos por essa fase do chefão, você se sente, agora nada pode me deter. Agora, porque eu estou em Cristo, eu passei essa fase junto com o Senhor, eu consegui vencer essa luta, eu consegui vencer essa adversidade, nada pode me parar agora. E aí vem mais problemas, e aí vem mais dificuldades. Irmãos, quanto foi difícil para mim aprender isso. E eu estou aprendendo todos os dias e continuo. A cada dia vem um problema maior. Lá na fazenda, eu saio de manhã, tem problemas. Mas tem dia que eu chego lá, já aconteceu várias vezes, de trator está estragado, a ordenha não tira leite, acabou a energia, aconteceu tudo no mesmo dia. E aí aquele momento, né, da gente, como eu já falei várias vezes aqui, que vocês sabem que eu sou bem nervosinho, aí vem eu vou começar a reclamar, vou começar a xingar, vou começar a chutar as coisas. E aí vem o Espírito Santo e é o seu chefão. É aquele momento que nós precisamos de lutar, é aquele momento que nós precisamos de vencer e passar por aquela fase. Porque quando nós passamos por aquela fase, nós ficamos mais fortes. Pensa aí você, pensa algum momento muito difícil da sua vida que você viveu. Pensa uma dificuldade, ou algum momento que o seu filho aconteceu alguma coisa, ou que caiu da escada, ou que aconteceu assim, aquele desespero. Mas e quando você passou por aquilo? Pensa o alívio que te deu. Pensa a calmaria que aquilo virou. Porque agora você passou. Você venceu em Cristo Jesus. Nós vencemos, nós somos mais do que vencedores. Amém? Todas essas coisas acontecem, mas mesmo assim, nós vivemos em paz, alegria, porque nós sabemos que essa vida é passageira, sabemos que nós não somos dessa terra, sabemos que nós não pertencemos a essa terra, e Jesus, a cada manhã, nos renova, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã ela se renova na nossa vida, e por isso nós temos forças para lutar. Irmãos, tudo se resume na fé e na certeza de que Jesus existe, de que Deus existe, de que Ele nos ama, e independente de que nós vamos passar, Ele continua nos amando. Se nós não temos essa fé, se nós não temos essa busca e essa certeza, o primeiro problema, o primeiro chefão, a gente cai, a gente desanima. Enquanto eu estou falando aqui, eu quero que você imagine, eu quero que você comece a pensar as fases da nossa vida, comece a lembrar as fases que você já passou, comece a se lembrar aonde você está, aonde você parou, em que fase você está, em qual fase você está agarrado, ou você já passou dessas fases e agora tem uma muito mais difícil que você ainda está lutando com ela. Na minha vida, na sua vida, eu tenho certeza que você está lutando com alguma coisa. Você está lutando para vencer alguma coisa, porque além disso nós não somos perfeitos. O Senhor veio e mostrou para nós que é possível, mas nós temos grandes lutas, nós temos grandes dificuldades, mas com os nossos olhos fixados no alvo, com a nossa mente fixada no Senhor, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Então não desista, não desanime, não pare em alguma daquelas fases, continue, continue, continue. Aline, mais um para mim, por favor. Esse agora é engraçado, hein? Vocês não riram, não? Ó. Eu vou explicar. Pode parar, Aline, pode parar, senão vai passar para o outro. Vocês viram o que estava acontecendo? Quando a gente estava lá jogando o joguinho, do videogame, ou do celular, às vezes acontecia de dar tilt, a gente chamava de tilt. É um defeito que dava, o Rigo lembrou, estava dando risada. É tilt, não era, Cris? Todo mundo chamava de tilt, porque era aquelas fitas cassete, a gente pegava, dava aquele soprado na fita e colocava de novo no videogame, porque não estava pegando. Isso daí é um tilt. O bonequinho não está indo nem para frente, nem para trás, ele fica agarrado no mesmo lugar, dando tilt. Está tentando subir, não vai. Irmãos, o que é o tilt na nossa vida? Eu sei que você dá tilt direto aí. Você começa a dar uns... Não dá não?
Minha mãe de vez em quando dá um tilt, né, mãe? Dá um tilt, desmaia. Eu também sou assim, de vez em quando eu dou um tilt e desmaio. Senti muita dor, desmaio, é um perigo. Mas, irmãos, não é nada disso. Brincadeira. Irmãos, o tilt na nossa vida é o pecado. O pecado que nos impossibilita de andar para frente. Você fica agarrado naquela fase o tempo todo. Consegue entender? Você fica dando aquele tilt e não consegue ir, mas o que é o tilt? É o pecado. Vou ler aqui para nós uns versículos então. Provérbios capítulo 28. Provérbios 28, 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aí, ó. Vamos ler então. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha como forte isso, irmãos. Qual pecado nós temos escondido? Qual pecado quando você está em casa ou quando você está com seus amigos que não são da igreja, você tem escondido? Qual pecado que você tem vindo aqui na igreja e tem ficado quietinho? Que você tem feito isso só escondidinho? Não coloca nada nas redes sociais para ninguém saber, porque você está fazendo escondido. Qual pecado nós temos escondido do Senhor? Esses pecados que nós estamos escondendo, faz com que a gente se paralise e não consiga sair da fase que nós estamos. Você pode estar na 30ª fase, 100ª fase, achando que está pregando aqui na frente, como eu estou aqui agora pregando, e achando que está na 100ª fase. Se você estiver em pecado, e aí? Se você estiver dando tilt, e aí? Vale de alguma coisa? Mas eu vou explicar melhor. Pecar, todos nós pecamos, mas é diferente. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Abra comigo aí. Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Opa, Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Que diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Amém? Não é fácil falar amém para isso não, né? Irmãos, é pesado e é difícil, mas, como eu disse nessa noite, eu estou pregando aqui para nós que já entendemos a verdade, para nós que já sabemos o que é certo e o que é errado, para nós que já sabemos o que é pecado e o que não é pecado. A Bíblia fala de um tilt muito maior do que você pensa. A Bíblia fala de um tilt que diz pecando deliberadamente. O que é isso, irmãos? É nós continuarmos no erro, nós continuarmos no pecado, e a sua mente agora já não entende mais que aquele pecado, você já começa a viver e nem percebe. Mas é pregado aqui, é falado na igreja, você escuta na palavra de Deus, você escuta nas pregações que você está escutando, mas você não consegue mudar, você está pecando deliberadamente, e esse tilt leva-nos a um fogo intenso que consumirá. Irmãos, uma palavra muito forte, para nós que somos cristãos verdadeiros, para nós que estamos vivendo a vida cristã. Qual é o pecado que você tem praticado deliberadamente? Pecando, nós pecamos, nós erramos, mas o Espírito Santo nos revela rapidamente, nós voltamos atrás e, meu irmão me perdoa, meu irmão eu errei, Senhor eu fiz isso, Senhor me perdoa.
Mas qual é aquele pecado que todo dia você pratica? Qual é aquele pecado que toda semana você faz? Qual é aquele pecado que toda ceia você pede, Deus me perdoa porque eu fiz isso de novo? Isso é pecado deliberadamente. Isso é dar um tilt que não tem volta mais. Isso é ficar agarrado naquela fase para sempre. Porque você não abandona o pecado, você não abandona as coisas do mundo, você não abandona aquilo que está te prendendo. E você não sai daquela fase. Às vezes você tem vontade, mas você não consegue. Porque o tilt não te deixa. Aqui falamos de crente, falamos de cristãos, que sabem o que é errado, mas continuam. Mas chega um ponto, irmãos, que está dando tanto tilt, que é impossível jogar. Então, só há uma coisa a fazer. Irmãos, lá no joguinho era assim. A gente ia jogando e tal, e aquilo dava tilt, a gente soprava a fita, colocava de novo, tentava de novo, e chegava naquela parte, dava um tilt, parava. Aí você ia mais um pouquinho, dava tilt de novo. E quanto mais você ia tentando, você continuava, o tilt não parava. Chegava um ponto que não tinha mais como jogar. Tinha que pegar aquela fita e jogar fora, tinha que pegar aquele CD que estava muito arranhado e descartar e comprar um outro. Mas só que o videogame não armazenava os dados. Então aquela fase que você estava lá na fase 40, você trocou de CD, você volta lá no começo de novo. Por quê? Aquele CD estava arranhado, aquela fita já estava gasta, já não estava mais para a gente continuar. De tanto tilt que estava dando, de tanto pecado que estava tendo, já não dava mais para continuar. Mas aí você vai olhar para mim e vai falar assim: Guilherme, você fala isso tudo para mim? Você fala isso tudo para mim e agora? Se eu estou vivendo assim, deliberadamente, pecando, o que eu faço? Me fala para mim lá no videogame o que fazia. Eu não lembro se tem outro slide agora desse. Tem não, né? Só tem uma coisa que a gente pode fazer. Tem sim, pode passar. Pode passar aí que tem, lembrei. É. Olha lá, os tilt não para, olha. Vai dando tilt. E depois que você está dando tilt sem parar, dando pecado, vivendo e pecando deliberadamente, só tem uma coisa que a gente pode fazer. E você vai ver ali agora o que nós temos que fazer. Olha lá. Pode parar, que senão tem uma outra coisa ainda. Irmãos, a gente usava um termo muito bacana no videogame. A gente usava um termo que chamava resetar. A gente resetava o jogo. Ou trocava o CD, ou trocava a fita. Ou não sei como que é no seu celular. Você estava lá na 100ª fase naquele joguinho do celular, o joguinho falhou, e agora não quer ir mais, está travando o celular, você apaga ele e instala de novo o joguinho. E aí o que acontece quando você instala o joguinho? Você começa lá da fase 50 que você estava? Não, você começa do zero de novo. Irmãos, essa é a palavra-chave dessa noite. Resetar. Ou seja, voltar do início, começar do zero, começar da primeira fase. Nós estamos vivendo nossas vidas cristãs. Estamos às vezes pecando deliberadamente. Muitos de nós às vezes estamos perdidos no pecado. Garrados em alguma fase. Não importa se é na 5ª fase ou se é lá na frente. Como eu já expliquei para vocês, isso não mede quem é melhor ou quem é maior ou quem é pior. Isso só diz a respeito da busca, mas pode ser que você já buscou, e agora começou a dar tilt, não para mais. E só tem uma coisa a fazer: resetar, voltar do início. O que é voltar do início, irmãos? Voltar ao primeiro amor. Abra comigo lá em Apocalipse, capítulo 2. Aí nós vamos ver uma carta destinada à igreja de Éfeso, e na carta de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 4 diz assim: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor.
lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Pesado, não? Então, irmãos, qual que é a solução para nós? Você aí que reconheceu, você que não falou nada, não tem problema. Não tem problema, não é para falar mesmo. É para raciocinar e para pensar. Você que está vivendo pecando deliberadamente, você que vive no pecado, que você tem consciência disso. Qual que é a opção para nós? Qual que é o único jeito que nós precisamos fazer? Resetar, voltar ao primeiro amor, começar a se lembrar das coisas que nós praticávamos no começo. No começo de quando, irmãos? No começo da nossa vida cristã. Como que era o nosso começo? Agora eu tenho umas coisinhas para falar aqui, que você vai lembrar aí na sua mente. Lembra comigo aí. Não importa se é a pessoa que tem 30 anos de crente, 40 anos ou 1 ano, 2 anos de crente. A pessoa pode estar fria com 40 anos de crente e pode estar fria com 5 meses. Às vezes ele começou muito animado nos primeiros dias, nas primeiras fases, mas ele já desanimou. Ele já caiu de novo. Ele já está pecando deliberadamente. Então eu quero que você se lembre. Lembra daquela época que você não faltava nenhum culto? Lembra aí, naquele primeiro amor, que você tocava no louvor, que você cantava, que você não perdia nada na igreja, que você fazia parte dos ministérios? Lembra daquela época que você ajudava a trazer água, que você ajudava na porta, que você ficava na cantina? Estou falando de tudo coisas que a gente fazia. Começa a se lembrar. Naquela época que você não achava o mundo normal, porque hoje é um problema, a gente acha normal o povo indo para o carnaval, a gente acha normal levar uma criancinha de 5, 8 anos no carnaval, você não liga mais, você fala assim, é normal, é assim mesmo, é o mundo de hoje. Que mundo é esse, irmãos? Que normal é esse, levar uma criança de 8 anos para pular carnaval? Eu sei que não tem como a gente fazer nada, mas tem como a gente orar, mas tem como a gente não se conformar, tem como amanhã, na segunda-feira, quando o seu amigo de trabalho chegar para você e falar assim, eu fui lá e eu fiz isso e fiz aquilo, tem como você pegar para ele e falar assim, mas está errado, cara, até quando você vai viver desse jeito? Não é isso que a palavra diz, não é isso que o Senhor quer que você viva. Você não é cristão? A pessoa geralmente vai falar sim. Você não acredita em Deus? A pessoa vai falar sim. Então você vai falar para ele, mas o Deus que você acha que serve, o Deus que você está falando que existe, ele não aprova essas coisas que você está fazendo. E você não se conformar. Você lembra aquela época que você confrontava as pessoas? Que você estava lá na escola e você falava, não, isso está errado. Já teve uma vez que eu estava na escola e olha o que eu fiz. Era uma festa de formatura, todo mundo queria fazer festa de formatura e aquela coisa. E aí a diretora chegou na escola e falou assim, levanta a mão quem não quer fazer a festa de formatura. Você acha que alguém levantou a mão? Ninguém levantou a mão. E eu estava lá sentadinho. E a minha mão tremia assim. Tremia, igual vara verde, né, Cris? Igual o bambu novo, que vai assim. A minha mão tremia assim. Mas não saía do lugar, eu não conseguia me posicionar, eu não conseguia falar, eu não concordo, eu não vou pagar. Sabe o que eu fiz? Eu paguei a festa e não fui. Sabe, tem lógica uma coisa dessa? De medo de o que eles vão pensar de mim, medo do que vão falar de mim, medo de me posicionar e falar, eu não concordo, eu não vou, vocês podem fazer, mas eu não vou. Não estou falando de colação de grau, não estou falando da gente ir lá na colação, receber o diploma, não é isso. Eu estou falando da festa, da hora que os pais vão embora e que os jovens fazem o que querem, pegam todas, bebem todas, ficam loucos, porque é assim, isso não mudou da minha época para cá. E os pais vão embora e aí eles fazem o que quer. Eles já falaram para mim, a gente vai fazer assim, a hora que eles forem embora, lá para meia-noite, aí a gente já põe as músicas de funk e nós já começa. Então só espera os pais ir embora para começar a bagunça. Mas o que eu quero trazer aqui, lembra daquela época que você se posicionou?
Lembra daquela época que a gente levantava de madrugada para orar e agora não levanta mais? Ou que a gente orava de manhã, ou que não perdia tempo em ler a palavra? Lembra daquela época que você ouvia Deus falar com você? Lembra daquela época que você vinha aqui pregar? Lembra daquela época que você não precisava de, vou esperar Deus falar comigo. Ai, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Mas aquela época que você escutava Deus falando com você? Lembre-se disso. Lembra daquela época que você gostava de ler a Bíblia? Lembra daquela época que você usava seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus colocou em você para servir o Senhor? Você se lembra? Você consegue lembrar, trazer à sua memória aquela época, quão era maravilhoso, quão era feliz? E por que você está parado nessa fase até hoje? Tem 10 anos, tem 5 anos, tem 20 anos que você está na mesma fase, estagnado. Você já viveu o melhor de Deus, você já viveu o que Deus queria fazer na sua vida, mas hoje não vive mais. Qual o tilt você está dando? O que está acontecendo conosco, irmãos? Voltemos ao primeiro amor. Voltemos a não perder mais tempo com as coisas desse mundo. Resete a sua vida, volte tudo do começo. Meu irmão, se você acha que eu estou falando isso aqui para me engrandecer ou para qualquer coisa tipo assim, você está muito enganado. A palavra que eu trago aqui na frente, para nós, nessa noite, não é nada de mim, mas é também eu preciso de mudar. Mas é momentos que eu preciso de restaurar minha vida, de resetar. Não importa em qual fase você acha que você está, resete a sua vida, comece de novo, volte ao primeiro amor, comece nas primeiras 5 fases novamente, aprenda tudo de novo se for preciso, mas o que é melhor? Se posicione. O que é melhor, eu te pergunto, desagradar os seus amigos, desagradar uma pessoa, desagradar o seu irmão ou desagradar a Deus? Pense agora no seu coração, é melhor fazer alguém feliz ou é melhor perder a salvação? O que é melhor? Que nós possamos, que as pessoas possam até nos odiar, assim como vão quando nós nos posicionarmos de verdade, mas que nós possamos agradar ao nosso Deus, que nós possamos agradar aquele a quem nós vivemos. Você precisa fazer um reset na sua vida e voltar ao primeiro amor. Irmãos, existe uma coisa muito legal também no videogame, uma outra comparação. No videogame nós temos várias vidas. Tem joguinho lá que você tem 10 vidas, aí só depois daquilo que dá game over, fim de jogo. Mas a nossa vida, nós só temos uma. Como você tem vivido essa uma vida que Deus te deu? Você não é o gato que tem 7 vidas. Não é o joguinho de videogame. Eu fiz uma comparação nessa noite, mas é muito mais sério do que nós pensamos. É muito mais profundo do que nós pensamos. Lá no joguinho você tem 3 vidas, mas aqui você tem uma só. E como nós temos gasto essa uma vida que o Senhor tem nos dado? O que nós temos feito para agradar o nosso Deus? Para pararmos de dar tilt? Para pararmos de pecar deliberadamente e vivermos uma vida de acordo com o coração do Pai, de acordo com Jesus Cristo viveu, como Jesus Cristo viveu nesse mundo? Não perca tempo. E nessa noite, uma mudança repentina, uma mudança de vida que onde você vai chegar amanhã e vai falar, as pessoas vão te olhar e falar, o que aconteceu? O que houve? Eu resetei minha vida e comecei de novo. Você vai dar o testemunho novamente e a pessoa vai falar assim, não acredito, mas você falar, pode acreditar porque agora eu mudei, agora eu sou diferente, agora eu sou de Cristo, e eu estava andando meio assim para lá e para cá, meio bambo, meio dando tilt, mas agora eu voltei ao primeiro amor, eu quero estar junto, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Irmão, mas para que isso tudo? Qual é a intenção de jogar videogame? Qual é a intenção de jogar um joguinho de fases? Não importa se ele tem 100 fases, ou se ele tem 200. Qual que é a intenção? Por que você jogava o joguinho, Cris?
Você queria fazer o quê? Passar de fase. Ele queria vencer o jogo. A gente falava o quê? Zerar. Zerei. Não era assim? Esse joguinho aqui já zerei, já era. O que era zerar? Era vencer o jogo, era acabar, passar todas as fases e vencer. Você faz um campeonato, qual que é a sua intenção? Vencer, chegar até o final, ser campeão. Irmãos, como nós vamos conseguir ser campeão? Alcançando a vida eterna. Irmãos, o zerar o jogo para nós é alcançar a nossa salvação, é alcançar a nossa vida eterna. E estamos correndo ou nós estamos dando tilt? A Bíblia diz para nós: corramos a corrida que nos é proposta. Qual é a corrida? A corrida da vida, a corrida de passar fase em fase. E você está lá na 100ª fase, e você reseta, volta de novo. Eu vou conseguir. Ai, eu errei aqui, reseta, volta de novo e continua, e vai. Nós não paramos, e nós continuamos, porque nós queremos o quê? Alcançar a salvação, alcançar a vida eterna, alcançar o melhor de Deus para nós, alcançar aquilo que Ele prometeu, alcançar aquilo que nós cremos, a esperança maior que nós temos, de chegar àquele dia grandioso, onde nós veremos o nosso Salvador, aquele que veio, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou, aquele que está no nosso meio. É para isso que eu corro, é para isso que eu vivo, é para isso que nós vivemos. Abra comigo, irmãos, Efésios capítulo 5, para a gente finalizar. Cadê a Bia? Pode vir. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Efésios 5:15. Amém? Todo mundo encontrou? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, que nós não possamos viver como insensatos, mas que nós possamos viver como sábios. E eu sei que nenhum de nós aqui é insensato, que todos nós compreendemos e entendemos a palavra dessa noite, e que nós possamos compreender e fazer a vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Coloca o último para nós, Aline. Olha como que vai ser quando nós zerarmos o jogo. Quando eu zerava um jogo, eu ficava louco, eu pulava, eu gritava, era muito bom zerar um jogo. Imagina zerar a nossa vida, imagina vencer a nossa vida. Olha lá, festa, alegria, paz eterna, salvação, vida com o nosso Senhor. Vamos, irmãos, seguir juntos, vivendo em amor, vivendo os princípios cristãos. Vamos juntos alcançar o alvo. Vai ser difícil? Vai. Você vai ser perseguido? Vai. Você vai ter que se jogar a cara no chão e se quebrantar? Vai. Você vai ter que passar vergonha? Vai. Mas eu te digo uma coisa nessa noite: vai valer a pena. Vai valer a pena sofrer por Cristo, vai valer a pena passar por dificuldades, vai valer a pena ser envergonhado pelo mundo, chamado de louco. Vai valer a pena, porque nós vamos alcançar juntos a salvação em Cristo Jesus. Amém? Fica de pé, irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus.
Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Nós buscamos a Ti, Senhor, exaltamos o Teu santo nome. Nós louvamos ao Senhor, Deus. Nessa noite nós dizemos: Pai, qual o tilt que eu estou dando? Senhor, qual pecado tem me paralisado? Senhor, em qual fase eu parei? Será que eu estou parado porque eu não perdoei meu irmão? Será que eu estou parado porque eu amo mais o dinheiro do que ao Senhor? Será, Deus, que eu estou parado porque eu não me posiciono na minha vida cristã? Será, Senhor, que eu estou vivendo uma vida deliberada? Será, Senhor, que eu estou vivendo um pecado, Senhor, que eu não consigo fugir dele, que eu não consigo sair dele? Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos te pedir. Senhor, nessa noite nós queremos te pedir, mostra para nós agora, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, Espírito Santo de Deus, mostre em nossas vidas, nós estamos parados. O que nós podemos melhorar, Senhor? Como nós podemos, Senhor, chegar mais próximos do Senhor? O que eu preciso fazer? Como eu preciso fazer para resetar a minha vida e começar de novo? Senhor, dá-nos, Deus, coragem. Dá-nos, Senhor, coragem, Senhor, para nós podermos resetar nossas vidas agora. Em nome de Jesus. Meu irmão, nessa noite, se você quer fazer um reset na sua vida, se você foi tocado por essa palavra, se você, em nome de Jesus, reconheceu que você está agarrado em alguma fase, isso não é vergonha, isso não é vergonhoso. Eu quero convidar você, quero fazer um convite a você nessa noite, a colocar a mão no seu coração. Coloca a mão aí no seu coração, ninguém precisa de olhar para você, ninguém vai ver. Se você também está sentindo constrangido até de colocar a mão no coração, que eu acho que isso é muito tranquilo de se fazer, somente fale com o Senhor nessa noite. Fale com Deus agora e diga: Senhor, eu quero resetar a minha vida. Senhor, eu quero começar tudo de novo. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero voltar àquela época, Deus, que eu fazia aquelas coisas para o Senhor. Eu quero voltar àquela época, Senhor, que eu dava bom testemunho. Aquela época, Senhor, que eu tocava aqui na frente. Aquela época, Senhor, que eu pregava, Deus. Senhor, eu quero voltar a experimentar a Tua boa e agradável vontade. Eu me perdi, Senhor, no meio do caminho. Eu me perdi, Senhor, e às vezes eu me encontro perdido, mas nesse momento, Pai, eu quero voltar aos Teus braços, eu quero voltar ao Teu amor, eu quero ter, Deus, um encontro radical com o Senhor, Deus. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ter o Teu Espírito dentro de mim, sobre mim. Senhor, eu tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de fazer as coisas, mas eu não consigo. Eu tenho medo de me posicionar, mas nessa noite, neste momento, agora, Deus, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ter um reset na minha vida, eu quero voltar do zero e começar novamente, voltar ao primeiro amor, voltar àquele tempo, Deus, onde eu Te amava mais que tudo. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te amamos. Nós bendizemos ao Senhor. Convido você a continuar com os olhos fechados. Vamos adorar ao Senhor com essa última canção. Deixe que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Deixe que Ele toque a sua vida. Pode começar aí. Deixe que Ele toque, deixe que Ele trabalhe no seu coração em nome de Jesus. Neste momento Ele está te mostrando as coisas que você tem errado. Neste momento Ele está te mostrando as coisas que você pode melhorar, que você tem que mudar. Mas parte de você, parte de uma atitude sua em resetar a sua vida. O Senhor quer, mas depende de você querer. Depende de nós, de um passo nosso, de uma atitude nossa. E aí nunca mais seremos os mesmos. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor.
Cante, cante em espírito. Verdade. Nós te adoramos. Nós buscamos a presença do Senhor nessa noite. Nós te adoramos, nós te adoramos. Oh, aleluia, Espírito Santo. Oh, aleluia. Em verdade, te adoramos. Aleluia. Rei dos reis e Senhor. Entrega, entrega, entregue. Entregamos nosso viver. O Senhor está te transformando nessa noite. O Senhor está te renovando. Aleluias. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Onde flui o amor. Mais uma vez, cante em espírito. Em verdade, nós te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração nessa noite. Te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Diga, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, só as vozes. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Porque nós nascemos. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é
toda honra, toda glória e toda adoração. Aleluia! Glória a Deus. Nós adoramos, Senhor. Amém? Amém, irmãos. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Espero que a partir de hoje você volte ao primeiro amor.